Dr. Leonardo Prado é médico nuclear e a gente fala assim, medicina nuclear como se fosse íntimo da nossa vida e a gente não sabe direito o quanto ela é importante e até que ponto ela pode nos ajudar em diagnósticos, em informações. Várias imagens lindas vocês vão ver aí, interessantes e intrigantes. Doutor Leonardo, boa tarde. Primeiro eu queria que o senhor traduzisse para a gente, leigos, né? O que é a especialidade de medicina nuclear? Bom, Mônica, boa tarde, né? Obrigado pelo convite. E assim, medicina nuclear é uma especialidade eminentemente diagnóstica, né? A maioria dos procedimentos que a gente faz são procedimentos diagnósticos, embora nos últimos anos a área de terapia com materiais radioativos, né, com radioisótopos, tem aumentado muito, as aplicações têm aumentado muito nos últimos anos. É uma especialidade diagnóstica por imagem, né? O exame que a gente faz é chamado cintilografia e serve para avaliar diversos tipos de órgãos, ou praticamente todos os órgãos. E apesar de ser uma especialidade de diagnóstico por imagem, a anatomia ela não é o principal foco. Né, a gente avalia, a gente avalia muito mais, ou de maneira muito mais eficiente, a fisiologia dos órgãos. Se está alterado, se está. Isso. E assim, nos últimos anos, apesar dela ser bem separada da radiologia como especialidade, né, que é uma especialidade que avalia muito bem a anatomia, essas especialidades têm se aproximado muito uma da outra. E todo mundo fica questionando isso, né? Falar, mas elas são concorrentes? Na verdade, não, elas são complementares. Há muitas coisas que a radiologia dá de informação assim, muito melhor do que a medicina nuclear. A gente consegue fazer uma avaliação e complementar essa avaliação muito boa que eles fazem. E o vice-versa, né? Algumas coisas a gente avalia muito bem. Alguém aqui já fez alguma cintilografia, algo na medicina nuclear? Alguém já fez? Eu ouso muito falar disso. Vamos fazer uma cintilografia, por exemplo. Por favor. Boa tarde. Boa Meu nome tarde. é Silvio Viegas. Eu já fiz um exame desse. Mas eu queria que o Dr. Leonardo se pudesse explicar para a gente qual é a diferença entre fisiologia e anatomia, para a gente poder entender melhor isso. E também, se puder na sequência, esse exame a gente sabe que é um exame que a gente é exposto à radiação, né? Tem alguma radiação. Qual é o comprometimento ou a gravidade, enfim, que a gente nessa exposição, o que nos atinge e que complicação pode nos trazer, se é que pode trazer alguma complicação. O quanto já houve até de evolução nisso. Então, a diferença entre fisiologia e anatomia. Bom, a anatomia é uma avaliação de estrutura, né? Então, a gente vai avaliar como que é a arquitetura, a estrutura daquele determinado órgão. Já a fisiologia, ela é uma avaliação de funcionamento. Então, quando a gente avalia a anatomia, por exemplo, do rim, a gente vai ver qual é a estrutura, o tamanho, como que ele é formado. E quando a gente avalia a fisiologia do rim, por exemplo, a gente está vendo como que ele está funcionando. Entendi. São coisas distintas nesse sentido. Com relação à radiação, assim como os demais exames de imagem que usam radiação, na evolução dos equipamentos dos exames, tem uma preocupação muito grande em tentar diminuir a exposição do paciente à radiação. Os trabalhos mostram, por exemplo, que os pacientes que são expostos à radiação para diagnóstico, para esse fim diagnóstico, né, a taxa de incidência, por exemplo, de cânceres, ela é semelhante à incidência de câncer da população em geral. Lógico que quando a gente pega assim, trabalhos que usavam ou que faziam cintilografias na década de 70, de 60... Era diferente. Como os equipamentos tinham uma qualidade de imagem pior, a gente precisava usar uma atividade, uma radiação mais alta para os pacientes. Sim. Mas com o tempo, essa evolução dos equipamentos, da qualidade da imagem, fez com que a gente diminuísse a quantidade de radiação que a gente usa para os pacientes.
um exemplo, né, da cintilografia miocárdica. Antes ela era feita em 2 dias e usavam a mesma dose de radiação para os 2 dias, que eram doses um pouquinho mais altas. Hoje a gente já consegue, com a melhoria dos equipamentos, fazer o exame num dia só, as 2 etapas do exame, usando 1/3, 1/4 da radiação que usava tempos atrás. Então, e com uma qualidade de imagem, inclusive, melhor, porque os equipamentos melhoraram muito. Então, tanto avançou na redução do tempo, na redução da radiação e na qualidade do resultado. A qualidade no tempo que o exame demora para fazer. Né? Nós vamos ver especificamente hoje sobre a medicina nuclear na questão cardiológica. Então, a cintilografia no coração. Isso. É mais ou menos filmar todo esse funcionamento. Antes do senhor começar a mostrar algumas imagens, o exame serve como, não vou dizer prevenção, mas como antecipação. Olha, está se formando alguma coisa e você deve tratar agora para não ficar mais grave, ou só quando já é um caso de tratamento? Então, especificamente para a avaliação miocárdica, né, hoje, assim, são vários tipos de exame para avaliar o coração. Mas a cintilografia miocárdica de perfusão é hoje o exame mais empregado, mais feito na medicina nuclear convencional. É um exame de fácil acesso, né? Assim, a gente consegue fazer o exame todos os dias praticamente, e ele é usado principalmente para avaliação de doença coronariana. Tá. Quando a gente fala em doença coronariana, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo são os pacientes que infartaram, né? Sim. E, na verdade, o exame é feito justamente para tentar fazer uma avaliação do músculo cardíaco antes que o infarto aconteça. Então, o paciente chega para a gente já aí com uma história ou não, assim, mas já com uma avaliação cardiológica prévia, e vai terminar essa avaliação com a cintilografia miocárdica para definir isso. Quando a gente vai falar assim, então todo mundo devia fazer cintilografia miocárdica, né? Não é bem por aí. Tá. Porque assim, existem testes que são mais simples, são sensíveis, apesar de menos específicos, e que são mais baratos, que devem ser feitos antes, até que o paciente chegue na cintilografia miocárdica. É uma confirmação. É uma confirmação. E só dá para ver, por exemplo, a questão muscular, dá para ver obstrução de artérias? A gente não vê a obstrução em si, a gente vê um problema que essa obstrução causa no músculo cardíaco. Entendi. Além dessa perfusão, hoje, né, os exames fazem uma avaliação muito mais detalhada disso, né? A gente consegue fazer a avaliação da função do coração para bombear o sangue para o resto do corpo. A gente consegue quantificar percentualmente o quanto de área miocárdica tem em risco, porque isso é uma informação prognóstica importante para o cardiologista, para ele tomar a decisão de qual o melhor procedimento que o paciente precisa ser submetido. Entendi. O senhor trouxe aqui imagens de um paciente com algum tipo de cardiopatia? Como é que foi? Então, esse primeiro paciente dessa primeira imagem já Pode soltar. Isso. Já é um paciente que já teve um evento coronariano prévio, um paciente que já teve um infarto. E a gente avalia 2 etapas do exame. Então, as linhas ímpares, né? 1, 3, 5 e 7, é a etapa de estresse da cintilografia miocárdica. E nas linhas pares são as etapas de repouso. Então, para o paciente que já sofreu um infarto, eu vou esperar uma alteração nas 2 etapas do exame que seja semelhante. Nesse caso, por exemplo, é um paciente que teve infarto na parede inferior do ventrículo esquerdo e, por esse motivo, tem uma alteração na mesma parede nas 2 etapas. Mas o senhor pode mostrar onde é que o senhor vê ali o infarto? Por favor. Porque, desculpa, então, aqui a sua amiga não sabe nada de coração infartado. Então, aqui, a gente faz uma avaliação em cortes diferentes, avaliando a mesma estrutura, né, o ventrículo esquerdo. Aqui é um corte saindo do ápice em direção à base. Aqui é um corte saindo da parede septal em direção à parede lateral. E aqui da parede inferior para a parede anterior. Um é do lado direito para o esquerdo, outro é de cima para baixo. Isso.
E aqui eu avalio as paredes, a parede anterior, a inferior, lateral e septal. Então a gente vê que tem uma alteração que é persistente nas duas etapas, na parede inferior. Então eu vou achar essa alteração em cortes diferentes na mesma região. Ok, outro slide para a gente ir acompanhando melhor. Então, essa aqui já é uma avaliação funcional. Então, quando a gente vai fazer o exame, a gente coloca um eletrocardiograma no paciente para a gente conseguir avaliar a função desse ventrículo, o quanto de sangue que esse ventrículo está bombeando para o coração. Nesse caso especificamente, que é do mesmo paciente, apesar dele ter tido um infarto da parede inferior, a gente vê que todas as paredes do ventrículo movimentam muito bem. E aí ele faz um cálculo dessa fração de ejeção. Para esse caso aqui, é uma fração de ejeção normal para o meu método. Então, apesar dele ter infartado, ele não perdeu função ventricular. Entendi. E essa informação para o cardiologista, ela é importante para o prognóstico do paciente. Entendi. A gente vê que não é, ele já fica tranquilo que não é tão grave. Esse é o mesmo ainda, querido. Vamos lá. Então, aqui é só um vídeo para representar, não é do mesmo paciente, mas é só para representar como que a gente avalia isso. Porque a gente manda uma imagem impressa, a impressão que tem é que é uma imagem estática. Sim. E não é, a gente avalia isso em movimento. Esse aqui é um outro paciente, mas a gente consegue ver que esse paciente já tem um déficit de movimentação no ápice do ventrículo esquerdo. Na hora de contrair e expandir. Isso, ele não está contraindo de maneira adequada. Então, a avaliação na imagem, porque parece simples, assim, você olha uma foto e fala, é só isso aqui que ele viu. Não, a gente está fazendo uma avaliação de todas essas áreas e da movimentação que essa área está fazendo para bombear o sangue. Olha, gente, que coisa fantástica, né? O que é a tecnologia, a medicina? Uou. Vamos lá. Doutor... Bom, esse aqui já é um exame normal. Opa, desculpa. Esse já é um exame normal. A gente consegue ver que ele não tem nenhum defeito de perfusão em nenhuma das duas etapas. Por que isso aqui é importante? Vou dar um exemplo. Às vezes um paciente fez alguma avaliação e viu que tem um determinado grau de obstrução em alguma das coronárias. Certo. Se fosse antigamente, muito antigamente, não tivesse essa ferramenta, uma boa parte desses pacientes iriam já fazer o cateterismo diretamente. Ah, entendi. Agora não. Se esse paciente tem um determinado grau de obstrução e ele faz uma cintilografia miocárdica, muito provavelmente ele não vai precisar fazer o cateterismo. Aí já descarta um exame invasivo como o cateterismo. Isso, porque aí por um método de imagem não invasivo, eu consigo dizer para o cardiologista que esse paciente está indo bem. Quando a gente fala assim, mas ele tem aquela obstrução, pode ser que ela vá progredir? Pode ser que ela vai progredir. Mas vamos por isso esperar. que é importante saber que esse exame está normal, para que o paciente possa, a partir dessa informação, mudar o hábito de vida, mudar a medicação, porque isso pode ajudá-lo muito. Entendi. Os melhores trabalhos, né, da literatura mostram que uma cintilografia de perfusão miocárdica normal, a chance do paciente ter um evento coronariano em 1 ano é de menos de 0,5%. Então é melhor ele ir só acompanhando do que já partir para o radical. Isso. Tá. Aqui, de novo, é só mesmo a mesma avaliação da função ventricular. Então, esse paciente que tem um exame normal, todas as paredes do ventrículo esquerdo contraem muito bem nas duas etapas e tem uma fração de ejeção normal. Ok. Nós estamos com o Dr. Leonardo Prado, que é médico nuclear, falando sobre a medicina nuclear, trabalhando para diagnósticos, exames do coração. Então, ele está mostrando aqui exames de pessoas que passaram pelo consultório dele, mostrando para a gente ver quando é que infarta, o que aparece, o que eles veem, a gente por dentro, como é que eles enxergam o nosso coração. Amor não enxerga não, né, doutor? Só não, infarto. Esse não, ainda não. Bom, aqui é um outro exemplo de um exame normal, né, a perfusão normal nas duas etapas, pode passar. E hoje a gente consegue, pela tecnologia de quantificação, a gente consegue ver uma quantificação do percentual de defeito. Como esse é um exame normal, não tem nenhum defeito de perfusão. Agora, quando tem, dá para ver se é de 10, de 20... Isso, por quê? Porque essa informação para o médico para tomar a decisão é importante. Se ele tem, por exemplo, uma área de 20% de miocárdio em risco, é um paciente que já precisa de
um procedimento ou de um tratamento, inclusive, mais rápido. Entendi, né? Entendi. E quando não tem, aí é mais tranquilo para ele fazer o segmento. Pode passar. Doutor, o senhor, o eletrocardiograma é o exame primário quando a pessoa chega, por exemplo, num pronto-socorro. Ele já lhe dá algum indício para aprofundar ali? Não, o eletrocardiograma sozinho não. Em geral, o teste ergométrico é digamos assim, o exame de escolha para a primeira avaliação. Entendi. Né? Dá uma alteração e uma suspeita. Dá alguma alteração e aí o paciente vem para a gente. Né? Além dessas aqui, que eu falei antes de indicação, existem, por exemplo, os pacientes que já fizeram algum procedimento, já fizeram uma angioplastia ou uma cirurgia cardíaca e fazem um controle evolutivo. Né? Agora há pouco mesmo, teve um paciente que fez o exame, que tinha uma alteração prévia, porque já teve um infarto, e fez o exame para avaliação diária de miocárdio em risco. Na nossa rotina, né, quando a gente acaba percebendo isso, que é um paciente que tem uma área de miocárdio em risco, que precisa ser tratado mais rapidamente, a gente tenta o contato, inclusive, com o médico do paciente para comunicá-lo: seu paciente está aqui, tem uma alteração grave ou não. Às vezes o paciente já sai da clínica e vai direto para o consultório, já para não correr esse risco. Nem o paciente sabia que podia ser às vezes grave. Nem o paciente sabia. Alguma pergunta, alguma pessoa que queira fazer alguma pergunta? A gente vai para o Google e fica lá perguntando para o Google o que é isso, o que é aquilo. Às vezes a gente está aqui e não quer perguntar alguma coisa, amor? Você já sabia dessa importância da medicina nuclear? Nem eu. Estou impressionada com as imagens. A radiação que o senhor falou tem a ver com contraste ou não? Então, essa é uma confusão muito, muito frequente, assim, né? Na verdade, ela não é um contraste como a gente comumente vê. No nosso caso aqui, a gente usa o radioisótopo, né, que é um material radioativo, e a gente liga esse radioisótopo a um fármaco específico para o exame que você vai fazer. Então, assim, para que eu faço essa ligação? Para que esse fármaco carregue esse radioisótopo para a estrutura que eu quero avaliar. Por exemplo, para a cintilografia miocárdica, o fármaco é o Cestamib. Só que a quantidade de material que a gente usa, ela é tão pequena que ele só dá o contraste da imagem, mas ele não tem nenhum efeito farmacológico em si. Então, é uma confusão muito grande, que todo mundo fala assim: eu vou fazer um exame com contraste e eu tenho alergia. No meu caso, por exemplo, no nosso caso, não tem esse problema, porque como é uma quantidade de fármaco muito pequena, ela não causa efeito colateral. Aí acontece assim, como a gente faz a etapa de estresse, algumas vezes a etapa de estresse é com medicação. E aí essa medicação que imita o estresse da esteira é que geralmente dá o efeito colateral, e não o material que a gente usa para fazer a imagem. Entendi. Entendeu? Doutor Silvio quer fazer outra pergunta. Sim. Doutor Leonardo, a gente sabe que existe uma recomendação que a partir de 40 anos, por aí, a gente já começa a visitar o cardiologista e começa a acompanhar, principalmente se a gente não tem uma vida ativa em termos de exercício, essas coisas assim, que é mais sedentário. Existe esta recomendação no geral? Qual é a idade máxima que a gente não pode deixar de ir, assim como tem outras especialidades? E também sobre essa questão da radioatividade, existe também alguma coisa com relação ao iodo, tratamento com iodo, alguma coisa assim que eu não sei se é bem nesse caso, mas o tratamento com iodo para pacientes que têm algum problema de tireoide, esse tipo de coisa assim. Não sei se você poderia falar alguma coisa sobre isso também. Obrigado. Então, com relação à avaliação coronariana, isso depende muito da história do paciente, depende muito de sintoma, né? Então, ela é uma avaliação primariamente cardiológica. Assim, não tem uma recomendação, com 30 anos você vai começar a ir no cardiologista. Eu acho que não tem uma precisão de idade, né? Lógico que, por exemplo, um paciente que tem uma história familiar muito positiva de doença coronariana e de repente tem uma dor no peito, com 25, como eu vejo aí, hoje eu fiz o exame de paciente de 34 anos.
Então, isso depende muito da história do paciente, muito de uma série de outros fatores, né? Com relação à parte terapêutica da medicina nuclear, 90% do que a gente faz hoje é tratamento de tireoide. Ou tratamento de doença benigna, né? Os pacientes que têm hipertireoidismo, que a gente dá o iodo radioativo para destruir uma parte do tecido glandular, para diminuir a função, ou o iodo radioativo para tratamento de câncer de tireoide, que são os pacientes que previamente já operaram a tireoide, fizeram esse diagnóstico de carcinoma de tireoide e vêm para a medicina nuclear para fazer essa avaliação. A diferença básica mora assim, no fato de que as doenças benignas são tratadas ambulatorialmente. O paciente vem, faz uma consulta, a gente orienta, preparo, dieta, porque isso é extremamente importante para o resultado do tratamento. O paciente vem na clínica, faz o tratamento e vai embora para casa. Já o tratamento de câncer de tireoide, não. Nesse caso, a gente precisa, quando a gente precisa usar uma dose mais alta de radiação, a gente precisa internar o paciente para fazer essa aplicação do iodo, né, quando é dose mais alta, não por efeito colateral, mas para prevenir o ambiente da radiação, né, porque todos os processos nossos são muito controlados. Como a gente trabalha com radiação, todas as coisas que acontecem dentro da clínica tem que ter um registro, tem que ter um controle e tem que ter um acompanhamento. Certo? Doutor Leonardo, uma pergunta. A medicina nuclear, ela também é usada para o tratamento de câncer, por exemplo? Se sim, antes de uma cirurgia, por exemplo, ou depois de uma cirurgia de câncer? Então, hoje, essa área terapêutica da medicina nuclear tem avançado um pouco mais, né? Então, como eu disse antes, a gente trata muito mais câncer de tireoide. Mas existem tratamentos, por exemplo, para outros tumores, como neuroblastoma, tumores carcinoides. Em geral, esses outros tratamentos já são tratamentos para doenças mais avançadas, em que o paciente, por exemplo, já operou e aí tem uma recidiva e agora não tem como operar mais. Então a gente é uma alternativa para o tratamento com o material radioativo. Aí já nem usa, em alguns casos, nem usa o iodo mais, né, que é o de tratar o câncer de tireoide. Agora, no segundo semestre, há uma promessa de uma nova medicação para tratamento de pacientes que têm câncer de tireoide, de câncer de próstata com metástases ósseas. É um medicamento novo, que agora que foi liberado, que vai ser liberado para a Anvisa, mas que promete resultados muito bons. Tá? O senhor está falando... Bom, existe alguma pesquisa nessa linha, por exemplo, o senhor, através da medicina nuclear, identifica o tumor. Existe algum remédio, algum medicamento, alguma droga, alguma pesquisa nessa área que a droga possa achar as células antes do câncer ir para outro lugar, antes da recidiva? Então, já vai para ela. Com relação à avaliação oncológica, né, essa deve ser também uma outra área da medicina nuclear que vai se desenvolver muito, né? Então, hoje, a gente tem já disponível, a gente já faz aqui em Brasília, em várias clínicas, inclusive, um exame para avaliação específica oncológica. Nesse caso, a gente pega uma glicose e torna essa glicose radioativa e injeta essa glicose no paciente para ver aonde ela vai. Porque, em geral, os tumores têm uma predileção maior pela glicose do que os tecidos normais. Então, hoje, a gente consegue fazer uma avaliação, inclusive, para ver lesões cada vez menores através dessa glicose radioativa. Nesse caso, especificamente, em alguns tumores, é feita uma avaliação pré-tratamento e é uma avaliação evolutiva de acordo com o tratamento, para saber se aquela terapia que foi instituída está dando resultado ou não. E aí, para isso é fantástico. Com relação a, por exemplo, avaliar para onde as medicações vão, as pesquisas têm para vários tipos de célula, para vários tipos de traçador, né, para vários tipos de carreador. Ainda não, assim, aqui no Brasil a gente não tem outras grandes coisas disponíveis, mas tem pesquisa aí para vários tipos de traçador. Que fantástico. Nós temos uma pergunta, doutor. Seu nome, querida? Meu nome é Mariane Cineide, eu sou uma paciente transplantada do coração há 1 ano e 8 meses
e o índice de cintilografia é feito a cada 7 meses. Esse contraste usado na medicina nuclear, ele pode, eu posso ter o corte de osso mais rapidamente? Ou não existe essa possibilidade através da medicação? Isso. Boa. A senhora provavelmente vai fazer uma cintilografia com galho para avaliação de transplante cardíaco, certo? Nesse caso, a dose de radiação que a gente usa, ela é muito baixa. Então, os trabalhos, praticamente todos os trabalhos da literatura, mostram que a taxa de incidência de câncer para pacientes que fazem os exames, mesmo que rotineiramente, ela é semelhante à população geral. Então, a taxa de radiação a que a senhora se expõe, ela acaba sendo muito pequena. E aí, é uma coisa interessante com relação aos exames que usam radiação, é a gente pesar o custo-benefício, né? Então, no caso da senhora, o exame tem muito mais benefício do que custo, porque a gente consegue detectar de uma maneira muito mais precoce alguma atividade inflamatória que tem no coração transplantado para que, antes dela causar algum dano para ele, o médico possa intervir com uma medicação para parar com isso. Entendeu? Show, hein? Gostei da explicação. Entendeu, Maria? Bem, muito obrigado por essa oportunidade, tá? Tirei uma grande dúvida. Obrigada, querida. Quem quiser fazer alguma pergunta, o doutor Leonardo Prado está aqui, médico nuclear. Difícil de ter essa chance de um acesso desse tipo. Ainda tem essa coisa de cardiopatia mais em homem do que em mulher, ou nós mulheres resolvemos assumir o mundo e estamos doentes também, né, Silvio? Tá igual. Não, ali para o nosso público ali, né, ele é muito variado. Então, assim, alguns dias a gente faz muito mais exame de mulher, outros dias predominam os homens, mas para a gente é muito variável, assim. O que a gente comumente vê é que as mulheres cuidam um pouco mais do coração do que os homens. Sério? Então, assim, os exames que eu tenho na minha prática aqui, né? Sim. Geralmente os exames mais alterados são os exames dos homens. Mas a mulher não está livre do infarto, não está livre de nenhuma disfunção? De maneira nenhuma. Inclusive, como eu falei, né, dos pacientes que eu fiz hoje, o paciente mais jovem era uma mulher. Tá vendo o que a gente foi fazer, Alice? Esse projeto do Hospital Anchieta se chama Saúde em Dia. E todo mês nós estamos aqui na entrada do pronto-socorro com um especialista. O mês que vem, dia 24, vai ser sobre idoso, condições de acessibilidade, como prevenir algumas situações de queda, essas questões em casa. Vai ser um momento muito interessante no dia 24, aqui nesse mesmo local. Hoje nós estamos com o doutor Leonardo Prado e, para finalizar, eu queria que o senhor, que vê o nosso coração por dentro, desse a dica do que a gente tem que fazer para que essas cardiopatias não aconteçam. Bom, acho que os cuidados, né, eles vão passar aí por várias orientações. Então, cuidar da atividade física, do sedentarismo, que é uma coisa que a gente, como costume mesmo, já quer ficar sempre parado. Cuidar da alimentação, cuidar da história familiar, para avaliar o que teve de história pregressa, para que você já cuide dessas coisas mais precocemente, já tenha todos esses cuidados, que são as orientações que os médicos sempre passam para a gente, né? Nós estamos encerrando, falando aqui sobre medicina nuclear, com o Dr. Leonardo Prado, que é do IMEB, e esse talk show está disponibilizado no Hospital Anchieta, no site do hospitalanchieta.com.br, no viverembrasil.com.br. Eu queria... tem alguém chamando ali. Oi. Eu queria encerrar pedindo que a gente aplaudisse carinhosamente o nosso doutor, que deu um show aqui para mim, foi um show de explicação. Obrigada, doutor Leonardo. Valeu, gente, até a próxima.